com tamanha generosidade eram as ofertas, que as pessoas vendiam as suas propriedades, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Era assim, eram ofertas generosas, ofertas de coração, porque eles compreendiam que eles precisavam partilhar daquilo que eles tinham com os que não tinham. E para que eram as ofertas? As ofertas eram para distribuir entre o povo. Esse é o princípio de ofertar. É óbvio que a gente vai ver em outras passagens que as ofertas sustentavam a obra missionária, enviavam os missionários para pregar o evangelho para outras cidades e outras localidades, mas principalmente era para socorrer os necessitados. Eles faziam coletas, às vezes numa igreja de uma cidade, faziam coletas para levar para uma igreja de uma outra localidade onde as pessoas estavam passando necessidades. Então eles socorriam. Uma igreja socorria a outra. Olha, esse é o princípio. A gente precisa voltar a olhar com os olhos, sabe, atentos para essa característica da igreja de Jesus. Amém? E a gente está muito disperso, a gente está muito longe disso. E para encerrar, nós vamos ler Atos 13, de 1 a 3, que aí a gente já está avançando, né? A gente estava lendo Atos 2, fomos para Atos 3, Atos 4, agora nós estamos em Atos 13, porque Atos, meus irmãos, ele conta a história da igreja inicial. Então, se vocês quiserem mergulhar sobre a igreja dos tempos, né, da igreja primitiva, a igreja neotestamentária, vocês precisam estudar o livro de Atos. Então, Atos 13:1 diz assim: na igreja de Antioquia era uma cidade. As igrejas eram chamadas pelo nome das cidades. A igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja em Antioquia. Então, a igreja lá da cidade de Antioquia, lá tinham profetas e mestres. Isso é muito importante. Nós vamos ter uma aula, talvez a próxima, não sei, que nós vamos falar sobre dons e chamados para a liderança da igreja, a questão do profeta, do apóstolo, do mestre, né? Então ali havia profetas e mestres. E aí Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, eles estavam reunidos. E aí Paulo já está no cenário. Paulo foi alcançado pelo Senhor. Paulo era um judeu que perseguia os cristãos, mas ele foi alcançado por Jesus. Ele teve uma visão de Jesus na estrada de Damasco, ele se rendeu e passou a ser o principal expoente da igreja do início do século, né? Ele foi o mais importante apóstolo, porque ele fundou muitas igrejas, ele evangelizou muitas pessoas. E eles estavam reunidos, né? Saulo, que teve depois seu nome dado para Paulo, junto com essas pessoas que eu citei, eles estavam reunidos. Aí diz, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Então, quem diz que o jejum não é mais para a igreja, leia essa passagem aqui. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus, a igreja estava ali viva e maravilhosa e eles estavam jejuando. E porque eles estavam jejuando e adorando ao Senhor, eles abriram o coração para ouvir a voz de Deus. Aí disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Então a gente tem um ensinamento maravilhoso aqui. Missões. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Missões é algo importante. O envio de pessoas para anunciar a Cristo em locais onde as pessoas não ouviram falar deles. Então, assim, a igreja, ela tem essa característica, ela é unida, ela tem comunhão, ela opera nos sinais, nas maravilhas, nas curas, no ensino, o espírito profético, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a igreja, ela precisa evangelizar e ela precisa anunciar e precisa ser uma igreja missionária que rompe as barreiras da sua localidade para ir para outra localidade anunciar a Cristo. Amém? E aí a gente percebe como é que foi feito esse envio. Primeiro, eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Estavam abrindo o canal de comunicação com o Senhor para ouvir a voz do Senhor. E aí o Espírito Santo veio e os comissionou para essa obra. E o que a igreja ali, né? Aqueles irmãos, igreja, fizeram? Impuseram as mãos sobre eles, os abençoando para a obra que viria. Então,
imposição de mãos é algo que também deve fazer parte da nossa igreja. Quando a gente vai enviar alguém para alguma obra específica, a gente impõe as mãos, abençoa, ora, porque esse é um princípio bíblico. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês estejam impregnados nessa atmosfera maravilhosa da leitura, né, da igreja primitiva, e isso possa inflamar o coração de vocês para buscarem cada vez mais se posicionarem como uma igreja santa e aprovada por Deus nesse tempo. Amém? Até uma próxima aula. Espero que tenha sido proveitosa. Desculpa porque eu me estendi muito, mas às vezes não tem como. Amém? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Estamos juntos. Vocês podem e devem propagar esses vídeos, enviar para pessoas, ajudar a ensinar, sabe? A preparar o povo. A gente precisa se movimentar dessa maneira. A gente precisa propagar a palavra de Deus nos meios que a gente tiver. Amém? Então, muito obrigada. Até uma próxima aula. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus.